Meus queridos irmãos e irmãs, bem-vindos a essa reflexão de hoje. Hoje vamos meditar nesse podcast o Evangelho de Marcos 12, de 18 a 27, o Evangelho dessa quarta-feira da 9ª semana do Tempo Comum, que nos diz: Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Certamente presenciaremos várias vezes nos evangelhos desse tempo comum reações diversas contra Jesus por parte dos vários grupos religiosos dos judeus daquele tempo. Dentro do judaísmo haviam muitos grupos que divergiam entre eles em assuntos teológicos: os fariseus, saduceus, nazarenos, zelotas, herodianos. Como Jesus falava de ressurreição, essa ideia era absurda para alguns deles. Muitos de nós pensamos na vida eterna como um lugar de continuação desta vida, e de fato pode ser assim, mas é bom lembrar que nossa estadia nesta vida é uma preparação para alcançar um estado de vida espiritual que nos ajude a superar toda a imperfeição deste mundo. Por meio de nosso batismo, nos comprometemos em viver como se estivéssemos caminhando de volta para o paraíso que perdemos em Adão e Eva. Os saduceus citam uma questão do Antigo Testamento em Deuteronômio 25, que se chama a Lei de Levirato, que em ocasião de morte do marido, sem ter engendrado um filho homem, a viúva ficaria desamparada e não teria direito aos bens do esposo falecido. Por isso, a lei sagrada determinava que o irmão do defunto ou o parente mais próximo deveria casar-se com a viúva, para que ela não ficasse desamparada. Mas é notável que se trata de um ajuste social para que não houvesse tanto sofrimento para as viúvas. Jamais o ser humano pôde desvendar o mistério da vida, mas muitas vezes tiramos conclusões precipitadas sobre este mistério por causa das nossas tendências de materializar o que é espiritual. Todos nós somos mais ligados à nossa dimensão material do que à nossa realidade espiritual. Jesus afirma que, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Pois a união entre um homem e uma mulher é fruto da forma do ser humano cumprir a vontade de Deus para o que lhe corresponde nesse mundo, nesta vida. Por isso, o matrimônio se realiza até que a morte os separe. Os saduceus não admitiam outra vida depois da morte. Eram materialistas e o horizonte deles era em vida, e nela procuravam manter sua posição de poder e de privilégio. Ao responder ao caso proposto por eles, Jesus atinge também os fariseus. Estes acreditavam na ressurreição e em outra vida, mas a imaginavam como um retorno à vida terrena em condições de total bem-estar. Jesus esclarece: a vida após a morte não é simples retorno ou repetição da vida anterior vivida neste mundo. Trata-se de uma outra dimensão da vida, como os anjos. Nela não há matrimônio nem necessidade de procriação para conservar a espécie humana. Quanto à ressurreição dos mortos, a Escritura nos ilumina. O Deus de Jesus é o Deus da vida, porque sua força é a força da vida, vida sem fim. Todo o fundamento do cristão está na ressurreição de Jesus e nele esperamos também ressuscitar. Sabemos que Jesus está vivo e que é o Senhor dos vivos, não dos mortos. Por isso, queremos pedir ao Senhor para que nos ajude a acreditar que é possível fazer dessa vida o princípio da vida que Ele nos convida na eternidade. Graças te damos, Senhor, que sois o Deus da vida.
que nos renovas e ressuscitas, ajudai-nos a vencer toda a ilusão que nos escraviza neste mundo e não nos deixa perceber a verdadeira vida que tens para todos nós. Amém.